Acervos raros. Biblioteca Legiões de Apolo. Audiobook. Um conto de terror gótico byroniano intitulado A Maldição da Múmia de Ananka. Autor Marcos T.R. Almeida. Quero sempre contemplar o teu rosto jovial, tão puro e perfeito que parece conter nele todos os traços ideais da deusa Ísis, em uma perfeição marmórea, lapidada pelas mãos do artista para atravessar a eternidade. Não haverá nenhum homem no Egito que possa desvelar o teu rosto e contemplar a sua face como eu, poeta dos teus encantos. Princesa Ananka. O Egito sempre foi o paraíso dos historiadores e arqueólogos ilustres. Do livro Os Impérios Soterrados, dos autores Hermann Schreiber e Georg Schreiber. Vivia no Antigo Egito uma jovem de rara beleza, de negros cabelos lisos e rosto da deusa Ísis. Seu encanto sedutor atraiu os olhos de Cáris, príncipe dinástico que por ela apaixonou-se. Ananka era o seu nome, formosa ninfa do Nilo, que ao conhecer o príncipe seu amor correspondeu. Que momentos eternos viveram os dois amantes, mas o destino funesto como a morte a Ananka levou. Cáris, desconsolado, caiu em prantos e chorou. Ó minha princesa Ananka querida, perdi-a para todo o sempre, o meu único e grande amor. Do livro Poemas da Noite Eterna, São Paulo, janeiro de 2019. No ano de 1974, foi realizado na cidade de São Paulo a primeira exposição mais expressiva sobre o Egito Antigo, realizado nas imediações do Instituto de História Natural, em um dos campos da universidade. Discretamente e sem dar alardes, dirigi-me para lá para fazer antes de tudo minha contemplação estética solitária e a posteriori concluir na prática a minha tese de doutorado, ainda que tenha que secretamente submeter a minha moral às práticas contrárias à minha natureza. A famosa exposição trouxe à luz do público paulista e também de leigos e estudantes de outros estados toda a beleza e grandeza do Egito Antigo através dos achados arqueológicos encontrados em escavações nos últimos 100 anos de pesquisa séria por arqueólogos renomados e grandes historiadores competentes que contaram com a veracidade dos objetos datados em documentos de fontes primárias e testes com o carbono 14 para determinar o tempo em que estas peças foram confeccionadas em um obscuro e tenebroso passado da história antiga da humanidade. 16 salas espaçosas do Instituto de História Natural comportarão bem todas as peças em acomodações seguras para expor ao público os tesouros preciosos do Cairo. Os egípcios antigos eram um povo extremamente religioso, tendo em seu panteão sagrado uma quantidade expressiva de divindades. Uma de suas práticas escatológicas mais comuns era o ritual consagrado a Osíris e Anubis, pela tradicional prática da conservação do corpo após a sua morte, a mumificação dos cadáveres.
Bem no princípio desta sublime civilização antiga, a prática desta técnica, associada ao religare, era um privilégio dos reis, das famílias reais da tradição, dos faraós, dos altos funcionários do império e das castas seletas da raça egípcia. Com o passar dos tempos, tornou-se a mumificação uma prática também perpetrada aos homens de boa vontade. O embalsamamento do cadáver tornou-se uma prática dentro da tradição, na esperança mística da ressurreição. Desta forma, as divindades de Osíris e de Anubis estavam assim consagrados como divindades ligadas aos cultos mortuários. Sou o professor Henrique Bittencourt Rodrigues, catedrático pela Universidade de São Paulo, formado em História Natural, Arqueologia e Egiptologia, de grande prestígio nacional e também internacional. Minha formação acadêmica, no entanto, e todo o meu conhecimento sofreu grandes boicotes e mutilações expressadamente políticas e ideológicas da instituição, devido à minha tese de doutorado, fundamentada nos achados arqueológicos das expedições napoleônicas, chefiada no passado pelo emérito arqueólogo francês François Champollion, que encontrou em suas escavações a famosa Pedra Roseta, que facilitou o entendimento racional dos enigmáticos hieróglifos egípcios. Também fundamentei a minha tese nos achados arqueológicos financiados pelo nobre inglês Lord Cornwall, que era grande amigo confidente do Sr. Harold Carter, arqueólogo reconhecido internacionalmente, que ganharam assim a fama e a fortuna merecida com a fantástica descoberta da tumba de Tutankhamon. Minha pesquisa, porém, foi muito além desses achados arqueológicos famosos, pois estou falando aqui especificamente do achado da tumba da princesa Ananka. Foi durante a ocupação das tropas napoleônicas no Egito, uma organizada comissão de cientistas, escritores, pintores e também historiadores mantiveram-se ocupados de maneira intensiva, mergulhados no estudo dos segredos do Egito Antigo. Estudaram pássaros e gatos mumificados, pesquisaram os ritmos musicais e as danças egípcias, traçaram mapas, exploraram as ruínas antigas, e uma das mais importantes descobertas desta campanha militar foi de fato o encontro da preciosíssima Pedra Roseta, uma espécie de laje basáltica com inscrições gravadas em hieróglifos demóticos e grego. E a partir desta descoberta, facilitou-se o trabalho de decifrar os misteriosos signos egípcios. A famosa empreitada do nobre trabalho ficou sobre os auspícios de dois grandes arqueólogos franceses, o primeiro, Jean-François Champollion, e Thomas Jung, e assim estava dado um grande passo para os estudos e compreensão destes enigmáticos alfabetos da antiguidade egípcia. A equipe ainda descobriu várias múmias de seres humanos, e Napoleão Bonaparte inspecionou todos os achados arqueológicos, pois sabia da importância da cultura egípcia e muito se interessava pelo Egito Antigo.
Os egípcios antigos adoravam vários deuses e a religião tinha um aspecto bastante importante para este povo. Era enorme a crença no sobrenatural, e este aspecto básico impregnou de lenda e de maldições todas as câmaras mortuárias de seus finados. Parece que os egípcios viviam em função da preparação para a morte. Morrer para os egípcios era a passagem para a eternidade. Morrer para os egípcios era o único fim objetivo desta vida. Morrer para eles era ainda o ponto máximo da própria existência. O lado mórbido desta civilização, a mumificação. Aqui começa a preparação do corpo do morto para encarar sozinho seu destino de sombras, a própria eternidade, em um local chamado a Casa da Morte. O corpo era levado ali sobre a luz de círios, lamparinas de óleo ou mesmo tochas fumegantes. Iniciava-se então o processo de mumificação. O corpo do morto era colocado sobre uma laje de mármore, em formato de mesa, despido de suas vestes, completamente nu. Um dos primeiros passos da mumificação era extrair os miolos do cérebro, e isto era feito com uma técnica precisa. Usavam ganchos de aço que introduziam nas fossas nasais. Desta forma, boa parte do cérebro era extirpada para fora da caixa craniana. O que sobrava desse primeiro processo era extraído com infusão de drogas. Dado o primeiro passo da mumificação, a extração do cérebro pelo nariz, seguia-se o segundo passo, no sinistro ritual, removendo as vísceras através da incisão do abdômen ou flanco esquerdo. Depois lavavam toda a cavidade do interior do corpo, com perfumes, ervas aromáticas e vinho. Os órgãos extraídos, coração, pulmões, fígado e rim, eram guardados em vasos especiais, próprios para esta finalidade, denominados vasos canopos. Os órgãos eram untados com resina ou parafina derretida. O terceiro misterioso passo da mumificação era mergulhar o corpo numa solução de natrão para curtir por um espaço de tempo que varia de 40 a 70 dias, de acordo com a técnica empregada e o pagamento do serviço prestado. E assim, o corpo ficava desidratado e seco. O próximo passo era preencher as partes ocas do corpo com areia, argila, pedras preciosas, pó de serragem, resinas especiais aromáticas, camafeus preciosos e até pergaminhos com oráculos inscritos para ajudar o morto na hora do seu julgamento. Depois, seguia-se o próximo passo, onde outras partes do corpo eram preenchidas com panos ou estopas ensopadas em óleos perfumados, resina com mirra e canela e também muita serragem. Fazia-se então a unção do corpo com outros unguentos, e depois tratava-se das superfícies externas do corpo com mais resina derretida. Na sequência, vinha um dos sacerdotes com extensas faixas de linho ou de crepe para enrolar o corpo todo do morto com várias tiras, de modo que todo o corpo fique coberto com as tiras de linho. Também neste procedimento, amuletos sagrados e joias preciosas eram escondidas pelo corpo da múmia. Em alguns casos, dava-se por último um banho de betume da Judéia, e então a múmia estava pronta para ser sepultada com dignidade, típica da nobreza faraônica do Egito Antigo. O sarcófago ou os caixões da múmia eram também preparados de maneira especial. Em muitos casos, estes sarcófagos eram entalhados em pedra bruta ou em outros casos em madeira de lei.
O próprio pronunciar da palavra sarcófago produz de imediato uma atmosfera mórbida de um sinistro horror. Tem nesta palavra a presença imediata da morte, como um horrível espectro de pestilento terror. A impressão que se tem é que um sarcófago é algo mais lúgubre do que um simples caixão. O sarcófago das múmias é uma preciosidade de valor incalculável, devido não somente ao seu valor histórico, mas artístico também. O lado interno do mesmo, em muitos casos, tem o formato do corpo humano, onde a múmia era deixada com as mãos cruzadas sobre o peito. Em alguns sarcófagos ou caixões do Antigo Egito, sobre a sua parte exterior, muitas vezes tinha-se a decoração dos capítulos do famoso Livro dos Mortos, este que continha orações, feitiços, encantamentos e evocações para os deuses, como um intuito de transportar o novo viajante para o além. Como se não bastasse todo este ritual de mumificação, o sarcófago agora era transportado para a câmara funerária do interior de uma gigantesca pirâmide, que também tinha sido construída exclusivamente para esta finalidade. Uma espécie de monumento funerário de enormes proporções, com o objetivo específico do túmulo perpétuo. Estava diante dos meus olhos a única oportunidade de concluir a minha tese de doutorado para confrontar os amadores e leigos da universidade. Mas os segredos contidos naquele acervo estavam indisponíveis aos visitantes. Seria necessário então uma atitude mais extrema, ainda que isso me custasse a moral, a vida e também a liberdade. Era um risco extremamente perigoso, mas eu precisaria correr este risco. Com todo o dinheiro de minhas economias, financiei 6 homens para realizar o roubo das peças específicas da exposição de forma sigilosa e secreta, e levar as peças com todo o cuidado do mundo à minha residência no famoso bairro do Bexiga. Ansioso por concluir os meus estudos e a minha tese de doutorado, acabei pagando adiantado aqueles ignorantes camaradas, mas tracei antes deste furto um roteiro daquela arriscada empreitada, minuciosamente. Confesso aos senhores que poupei todos os achados do faraó Tutankhamon, mas não hesitei com os achados arqueológicos da múmia da princesa Ananka e do culto do deus Anubis, e incluí, sem dúvida alguma, a subtração da caixa contendo o papiro sagrado da ressurreição, para através dele, auxiliado pela codificação do estudo aprofundado da pedra Roseta, evocar a múmia da princesa Ananka, morta há mais de 4.000 anos. Um caminhão-baú de porte mediano foi o suficiente para fazer o transporte desta carga preciosa até a minha residência. Na minha visita a esta exposição, observei que a entrada aos salões principais destes tesouros não continham segurança suficiente para impedir esta empreitada arriscada. Confesso aqui que durante a minha minuciosa
visita àquela exposição do Egito Antigo, estudei todo o espaço e um plano para conseguir desligar o circuito central dos alarmes. O resto, os rudes camaradas fizeram. Pela madrugada, o que não houve falhas, e todo o plano foi executado com total sucesso. Que loucura a minha, ó senhores! Ó amor incondicional à sabedoria e aos estudos sérios! Para onde tem me levado? Concluí exausto ao ter minhas posses todas aquelas peças selecionadas do grande acervo. E de fato passei várias madrugadas de inverno trancafiado no subsolo da minha residência, enclausurado dentro da biblioteca, arrebatado pelos estudos de egiptologia e história, em especial estudando também sobre todos aqueles achados enigmáticos da múmia de Tutankhamon. Para concluir a minha tese, centrei meus estudos e atenção principalmente na antiga lenda da princesa Ananka. Nem tomei conhecimento dos escândalos do furto da exposição ocorrido no Instituto Histórico Natural da Universidade, que foi publicado em toda a imprensa. Estava tão arrebatado pelo fascínio ao Egito Antigo e os seus mistérios que nem me dei conta dos dias e das noites. Evidentemente tinha todo o conhecimento interno dos modos operantes das autoridades, sendo do meu conhecimento todo o grau de sua incompetência. Facilitou esta informação muito a minha maquiavélica empreitada em nome de uma causa maior. A empreitada deste grande furto foi um sucesso, mas foi também um grande risco para mim. Mas o importante foi que tudo ocorreu de forma tranquila e não houve falhas ou flagrantes. Tinha agora diante de meus olhos, dentro de minha residência e de minhas posses, o precioso sarcófago da múmia da princesa Ananka e alguns objetos que acompanharam no passado o seu misterioso sepultamento há mais de 4.000 anos atrás. Somente o valor de todo aquele tesouro em peças raras da história do Egito ali ultrapassavam todos os meus investimentos de forma incalculável. Mas não pensem os senhores que tenho ambições funestas de comercializar todas aquelas peças no mercado negro de forma ilegal. Minha mais nobre intenção é ter o acesso livre a todo aquele material para fazer estudos e concluir a minha tese. Ali, diante dos meus olhos, estava agora o sarcófago contendo a múmia da princesa Ananka e também todos os tesouros contidos naquela tumba encontrada há mais de 4.000 anos atrás. Além, é claro, da caixa contendo o papiro da vida eterna.
Com o passar dos dias, iniciou-se uma minuciosa investigação para encontrar os autores do escandaloso furto das peças egípcias e, inevitavelmente, acabariam descobrindo o autor. Porém, enquanto isso não ocorria, segui em frente com a minha minuciosa pesquisa. Confesso que as peças egípcias ficaram bem mais acomodadas e preservadas sob os meus cuidados, muito mais do que nas mãos daqueles incompetentes manipuladores da história que controlavam todos os cursos de humanidades. E estava agora sobre o meu poder a posse da relíquia mais cara do acervo, a múmia da princesa Ananka, seu sarcófago real entalhado em madeira de lei e recoberto de ouro, seus objetos, relíquias artísticas do Egito Antigo e a caixa contendo o pergaminho da vida eterna. Vencer a morte e ressuscitar a múmia da princesa Ananka era, de fato, a conclusão final da minha tese de doutorado. Tinha agora o papiro e o entendimento dos misteriosos escritos em hieróglifos ali gravados, com tinta consagrada a Hermes Trismegistro. Todo o ritual estava pronto para ser posto à prova na prática depois de 4.000 anos da morte de Ananka. O mais interessante de todo aquele momento era poder contemplar os curiosos objetos dentro daquela caixa milenar. Uma chave Anki para abrir o sarcófago, 2 chaves Anki sagradas para consagrar o ritual, um camafeu necrófago de um besouro sagrado, um amuleto protetor em formato de um sarcófago, a pulseira de Ananka e o papiro preso dentro dela, o famoso pergaminho da ressurreição. E após prévia leitura codificada do papiro mágico com evocações do livro dos mortos, com palavras encantadas proferidas diante daquela múmia, gerou-se ali uma atmosfera peculiar, desconhecida do professor Henrique, que em estado de êxtase arrebatador ficou cara a cara com a figura real da múmia. E assim despertou aquela que dormia o profundo e eterno sono dos mortos. Como um feixe de luz cintilante deste profundo sono, Ananka foi tirada. Seus olhos verdes se abriram novamente, como que por uma força desconhecida despertada. Está viva, ó princesa Ananka, e eu estava certo, exclamou o professor em êxtase. Descobriu o verdadeiro segredo da ressurreição pagã dos mortos do antigo Egito e colocou isso na prática em sua tese de doutorado. E aqui o destino, novamente cruel e traiçoeiro, que vem sempre forrado de vãs esperanças, coroou o professor com uma morte súbita. Seus batimentos cardíacos acelerados por aquela forte emoção derrubaram-no ali mesmo, em frente ao sarcófago diante da múmia viva de Ananka.
Após esse episódio isolado e incomum, a múmia viva e desperta de Ananka havia desaparecido daquele local misteriosamente e agora o sarcófago protetor de seu corpo estava completamente vazio. Após este episódio, os dias e as noites correram e as autoridades descobriram através de suas investigações onde estavam todos os tesouros e peças roubadas do Egito Antigo que estavam naquela exposição. Nosso protagonista principal morreu e foi sepultado clandestinamente, sua tese destruída pela instituição, mas a múmia de Ananka havia desaparecido de todo este cenário enigmático. Aquele que profana as tumbas sagradas do Egito Antigo morre. Palavras proféticas pronunciadas há mais de 4.000 anos pelo grande sacerdote de Karnak durante o sepultamento da bela princesa Ananka.